ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Boa noite a todos, estamos aqui para mais um programa da ACE na TV Floripa, Canal 4. Vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas, com reprises às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 19h30. Você também pode assistir pelo www.tvfloripa.org.br. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora do sistema Confia-CREA Mútua. Fundada em 24 de maio de 1934, a ACE está completando este ano 80 anos de existência. E nestes 80 anos, fazendo então a valorização profissional da engenharia catarinense, combatendo o exercício ilegal das nossas profissões. Recentemente, a ACE foi homenageada na Câmara Municipal através de uma proposição do vereador Celso Sandrini pelos valorosos serviços prestados à sociedade catarinense. Neste período, nestes 80 anos, a ACE foi declarada uma entidade de utilidade pública pelo governo estadual e também pelo governo municipal. Então, são diversas ações que a gente faz ali na associação, buscando congregar, representar e defender os interesses dos engenheiros. Estimulamos o desenvolvimento técnico e científico através de seminários, cursos e palestras que promovemos. Também integramos a engenharia e os nossos sócios através de atividades esportivas, atividades culturais e atividades sociais. Promovemos o intercâmbio entre profissionais, colaboramos com órgãos e empresas, enfim, são diversas ações que a ACE promove. E você que ainda não é sócio da ACE, entre no site www.ace-sc.com.br e preencha sua ficha de adesão e venha conosco participar desta importante atividade. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco Felipe Penter, engenheiro agrônomo, atualmente no CREA, atuando na chefia da fiscalização do CREA de Santa Catarina. O Felipe Penter foi vice-presidente do CREA no ano passado, e aí, depois de um trabalho eficiente desenvolvido junto ao presidente Kita, o Carlos Alberto Xavier, atual presidente do Conselho Regional, foi convidado para trabalhar na área de fiscalização e criar novas ações para a valorização profissional e combater o exercício ilegal da profissão. Mas antes disso, eu gostaria que o Felipe Penter se apresentasse, falasse um pouco sobre ele, sua origem, de onde que ele é, qual o curso que fez, há quanto tempo está formado, sua carreira, um breve currículo profissional, até chegar aqui e estar desenvolvendo hoje essa atividade ali. Fico muito agradecido, Celso, pela oportunidade. Bom, o meu nome é Felipe Penter, eu sou engenheiro agrônomo, formado em 1991 pela CAV-UDESC, Universidade lá de Lages. Após me formar, fui para a Concórdia, trabalhei um período na Embrapa e depois na Prefeitura Municipal de Chavantina. Fiz mestrado em Lages novamente e retornei então à Concórdia, onde trabalhei na Associação Catarinense de Criadores de Suínos por um bom período. A partir de então, num novo desafio, a gente iniciou o doutorado também na UDESC e estamos em fase, estamos ainda no estudo, ainda no doutorado, pretendemos aí defender nossa tese em breve. E junto a isso a gente tem se envolvido com as entidades de classe, Celso, Eu em Concórdia comecei a participar então lá na associação, no início era núcleo dos engenheiros agrônomos do Alto Uruguai Catarinense, que virou agora a associação, a Associação dos Engenheiros Agrônomos de Concórdia e Região, a Agrocom, da qual eu sou membro
E a Agrocom, então, me possibilitou vir para o sistema como conselheiro, inicialmente, e na Câmara, então, de Agronomia, a gente fez um trabalho, conseguimos nos tornar coordenador da Câmara de Agronomia. Quando o presidente Quito, então, assumiu o CREA, fui, nos 2 primeiros anos do seu mandato, o primeiro vice. E como regimental, o primeiro vice ele cuida da fiscalização. E nesse período, então, a gente se envolveu junto ao trabalho do Departamento de Fiscalização, DEFIS, adquirir um certo conhecimento na área, uma boa interatividade com os fiscais. E o presidente Quito, então, fez o convite, entendeu que teria o perfil para assumir a gerência, e agora estamos aí, trabalhando na gerência de fiscalização do CREA Santa Catarina. Olha, que belo currículo o Felipe está nos apresentando aí. Engenheiro agrônomo, 23 anos de formado em Lages pela nossa UDESC, tendo trabalhado aí em importantes áreas, como em Concórdia, na Embrapa, Empresa Brasileira de Produtos Alimentícios, né? Pesquisa agropecuária. Pesquisa agropecuária. Depois trabalhou também na área de criadores de suínos e continua a sua formação fazendo mestrado atualmente. Então, todos nós não podemos nunca parar de estudar, temos que estar sempre nos aperfeiçoando, e isso também você pode fazer lá na ACE, através dos convênios que a ACE faz com o CREA, através dos programas de educação continuada, que a ACE está promovendo sempre seminários, palestras e cursos de aperfeiçoamento aos nossos profissionais. E a fiscalização do CREA. O ano passado começou uma campanha muito bonita do CREA, que exige a sua ERT. Como é que está isso no Estado? Quantas inspetorias nós temos? Quantos fiscais nós temos? Quantos veículos o CREA possui para fazer esse trabalho de fiscalização? Fale um pouco, em linhas gerais, como é que funciona a fiscalização. Bom, Celso, hoje o CREA possui 23 inspetorias, né, e 7 escritórios pelo Estado. Cada inspetoria tem pelo menos um fiscal. E no total hoje nós temos 60 fiscais trabalhando no CREA Santa Catarina. Cada um com seu veículo, cada um com acesso à internet, com seu telefone, para que exerça a sua função de fiscalização. Desses fiscais, eles estão divididos em 3 áreas, basicamente. Aqueles que a gente chama de fiscais gerais, que trabalham basicamente na área da civil, fiscalizando a área da civil. Temos uns fiscais mais específicos na área da industrial e também os fiscais da agronomia. Basicamente são essas 3, a gente dividiu em 3 áreas, né? Industrial, o fiscal que atende industrial também faz a parte da elétrica, assim como aquele fiscal da civil também faz parte elétrica, né? Quer dizer, tentamos nessa divisão em 3 setores, né, fiscalizar todas as áreas que compõem o sistema CREA. A campanha está muito bonita mesmo, como tu falasse, né? Nossos carros, todos eles têm o adesivo, né? Além da plotagem normal para identificar o conselho, nós estamos fazendo então essa campanha com um adesivo, né, no espelho, desculpa, no espelho não, no vidro traseiro do carro, né? Com o objetivo de mostrar, né, conscientizar o profissional da importância da emissão da RT, não só o profissional, mas aquele também que contrata o profissional e para uma prestação de serviço. Então, hoje nós temos 23 inspetorias e 7 escritórios. Todas elas atuantes, todas elas bastante dinâmicas, mas esses tempos vocês fizeram uma aglutinação desses fiscais
para determinada região fazer um mutirão de fiscalização. Foi em Lages, foi isso? Isso. Recentemente fizemos agora no final de abril uma fiscalização que nós chamamos de fiscalização de impacto. Por que impacto? O objetivo mesmo é impactar, é dar visibilidade do CREA na região, principalmente para os nossos profissionais, para eles sentirem que o CREA está presente, que o CREA está fiscalizando o exercício legal e está presente na região. Como é que funciona essa fiscalização de impacto? A gente, então, em comum acordo com o colegiado de inspetores, com o diretor regional da inspetoria, né, no caso agora em Lages, né, decidimos que era necessário fazer uma fiscalização naquela região, uma fiscalização mais forte, né? Tínhamos apenas 2 fiscais, agora estamos com um dos fiscais saiu agora no PDI, né? Então, nós levamos para Lages 14 fiscais. Né? Esses 14 fiscais, 3 da industrial, 3 da agronomia e os demais para fazer a área da civil. E fizeram um excelente trabalho, um bom trabalho, conseguiram atender, porque quando a gente fala de inspetoria de Lages, a inspetoria de Lages são 12 municípios. Então, nesses municípios todos, a gente conseguiu passar com a fiscalização, no mínimo nas 3 áreas, e mostrando, então, né, o CREA, mostrando que o CREA está presente e, de certa forma, né, fazendo a fiscalização do exercício legal da profissão de engenheiro. E dentro dessa fiscalização feita lá, os números que você tem, assim, quantas autuações aconteceram, quais as áreas que mais tiveram autuação, como se dá um auto de infração e depois qual o segmento que este auto tem quando vem para a Câmara, e dá uma em linhas gerais para o pessoal conhecer e entender como é que funciona a fiscalização do CREA e os principais objetivos da fiscalização do CREA, porque não é fiscalizar projeto, não é simplesmente... A gente busca, na verdade, fiscalizar o exercício legal, né? A qualidade não compete a nós. Se o trabalho é de qualidade ou não é de qualidade, se o profissional está fazendo certo ou errado, isso não compete ao CREA. Mas, com certeza, se ele estiver fazendo algo errado e ele não toma RT, ele pode ser responsabilizado por aquilo. Na nossa fiscalização em Lages, Celso, foram mais de 330 notificações. Né? A maioria, normalmente, se dá na área da civil. Né? Mas em Lages teve um número bem representativo da área da industrial. Essas notificações, então, são lavradas pelos nossos fiscais e ficam na inspetoria. Daí o fiscal da inspetoria que dá andamento. Né? Leva para o colegiado de inspetores, aguarda o retorno dos profissionais ou dos responsáveis, dos contratantes, e em havendo a regularização, arquiva-se, né? Não havendo, o colegiado de inspetores tem autonomia para decidir até certo ponto o que fazer, não havendo essa possibilidade de uma inspetoria resolver aquela notificação, eles mandam para as câmaras especializadas, e essas, então, determinam dão um destino, né, final, se encaminha para o auto de infração ou se arquiva. Isso depende da defesa do profissional ou do contratante. Uma questão que eu gostaria de chamar bastante atenção nossa aqui é para os números dos últimos 2 anos, os números desde que o Felipe Painter assumiu a vice-presidência do CREA e tinha responsabilidade na vice-presidência do CREA da área de fiscalização. O número do aumento de ARTs nos últimos 2 anos, nesse período, comparado com gestões anteriores do CREA. A gente, Celso, quando a gente acompanhou, e a fiscalização, ela é avaliada pelo aumento do número de ARTs, é um dos fatores de avaliação. Então, quando a gente assumiu em 2011, né, 12, perdão,
Foi 12 e 13 o que eu assumi como vice. No primeiro ano nós tivemos, porque as metas, Celso, foram traçadas no primeiro ano pela inspetoria, no segundo ano foi uma meta do geral, né? Mas no primeiro ano a gente passou de quase 11%, tivemos quase 11% de aumento no número de RTs. E no segundo ano passado, foi 8,64%. Então, a gente está bem acima do crescimento, né, do crescimento da economia, né? Santa Catarina tem respondido à nossa fiscalização, os profissionais têm respondido, né? Os números têm se apresentado muito bons. E esperamos que esse ano a gente agora, na função de gerente, a gente consiga também manter esse nível de crescimento que é, na minha opinião, muito bom. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros e hoje temos o prazer de ter aqui conosco o engenheiro Felipe Painter, chefe da fiscalização do CREA de Santa Catarina. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa, Canal 4. Programa da Associação Catarinense de Engenheiros, entidade precursora da engenharia catarinense, que comemorou no último sábado 80 anos de existência. No dia 24 de maio foi uma festa de confraternização e de valorização profissional, onde se fez o reconhecimento a todos os engenheiros que anotaram as suas ARTs, Anotação de Responsabilidade Técnica, destacando a Associação Catarinense de Engenheiros como sua entidade. Então, premiamos também as empresas que também destacaram a ACE, as que mais destacaram a ACE. Então, tivemos empresas premiadas na área de engenharia consultiva, na área de fundações, na área de energia, profissionais engenheiros civis, engenheiros eletricistas, engenheiros mecânicos, engenheiros de produção, engenheiros agrônomos, geógrafos, todos destacados pela ACE, pelas suas atividades à frente das suas profissões e com a responsabilidade do preenchimento das suas ARTs. Hoje temos o prazer de estar aqui conosco o Felipe Painter, que é o chefe da área de fiscalização do CREA de Santa Catarina. O CREA é o apoiador deste programa e que tem uma campanha muito boa de valorização profissional, de combate ao exercício ilegal, sempre fazendo a menção a exija sua RT. Já existe conscientização da população nesse sentido, da importância da contratação do engenheiro para a realização das suas obras? Como é que está sendo essa evolução, Felipe? Eu acredito que sim. Cada vez mais a população está se conscientizando, está se conscientizando da importância de ter um profissional habilitado. A gente tem visto aí, né, Celso, algumas situações onde uma simples reforma, recentemente a gente viu no Rio de Janeiro, né? Uma simples reforma, se não tiver os cuidados devidos, não tiver um responsável, né, alguém que entenda tecnicamente, pode causar uma catástrofe, um transtorno, né, muito grande, né? Não é simplesmente uma pintura que está sendo, que a gente está
querendo que tenha um responsável técnico. É tudo aquilo que envolve até essa pintura acontecer. Mexer numa parede, mexer numa estrutura, Celso, isso é muito perigoso, precisa ter um responsável técnico. Então, eu acho alerta muito grande aí para os síndicos, né, que não deixe nenhum leigo entrar lá para fazer uma obra sem um acompanhamento de um profissional, sem exigir uma anotação de responsabilidade técnica. É verdade, é verdade. Os síndicos, para tu ter ideia, né, os síndicos estão tendo consciência da responsabilidade de ser o síndico. E então eles também estão tendo essa consciência e vendo que uma reforma, alguma intervenção na estrutura do prédio tem que ter acompanhamento técnico, sim, né? E não é só nessas áreas da civil, né? Nas demais áreas a gente está percebendo também a evolução, a conscientização, o reflexo no aumento do número dos RTs, o reflexo da nossa fiscalização também, Celso, que a gente prega muito, conversa com os fiscais, tente orientar, busca orientar, porque às vezes a pessoa não tem nem... Ele é um leigo, não tem noção de que precisa do responsável técnico ou que precisa ter uma anotação de responsabilidade técnica para a atividade que está desenvolvendo. E com essa conversa se evolui muito, E a própria propaganda institucional do CREA também tem, né, que comentamos no início do programa, tem ajudado bastante a despertar na população a conscientização da importância da anotação da responsabilidade técnica que garante a atuação do profissional. Se alguém tiver alguma dúvida de como deve proceder, de como deve fazer, se é necessário ter a anotação de responsabilidade técnica para uma obra, para uma execução de uma atividade, como é que ele pode ter a solução desse problema? Para quem que ele pode perguntar lá no CREA? Como é que ele faz para se dirigir ao CREA? Nós temos nossa ouvidoria no CREA, né? Ele pode se dirigir, ligar para o CREA, né? A informação vai ser dada, se for alguma coisa mais complexa, terá o retorno dessa informação. Mas o CREA tem à disposição lá os seus telefones, que eu não lembro de cabeça aqui, né? Mas temos o setor da ouvidoria que está pronta, né? O Paulo Ruaro é o atual responsável pela ouvidoria lá, o engenheiro civil, ele tem condições de dar a resposta para aqueles que necessitarem de alguma informação de quais atividades necessitam de acompanhamento técnico. Então, qualquer esclarecimento no site do www.crea-sc.org.br. Você lá terá acesso aos canais de comunicação do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina, ou através da ouvidoria. O telefone da ouvidoria está no site do CREA, e você então será direcionado para a área ou para aquela importante atividade que você queira ter de resposta do CREA de Santa Catarina. Quando tiver um problema com a fiscalização, tiver um auto de infração, encaminhado o processo depois para as câmaras setoriais, né? As câmaras especializadas. Quantas câmaras tem o CREA? Como é que é o trabalho dessas câmaras? Bom, hoje nós temos, são 8 câmaras especializadas, né? Uma delas é mista, onde está a geologia e a agrimensura juntas. E essas câmaras se reúnem, nesse ano serão 10 reuniões anuais, né? Dá quase uma por mês. Quando elas se reúnem, então elas recebem essas notificações, esses autos de infrações que chegam, e as defesas que chegam até a nossa fiscalização, que são remetidos então ao departamento técnico. Cada assessor técnico então encaminha para a respectiva câmara. Ali os conselheiros analisam se a defesa do autuado, do notificado, procede, né? Assim sendo, arquiva-se, né? Volta para a fiscalização, para arquivamento, né? Ou, se não procede, dá encaminhamento, gerando auto-infração, a multa, daí e retorna. E isso a fiscalização então retorna para o autuado, né? E basicamente nas câmaras
que se decide a maioria dos processos. Havendo, após uma decisão de Câmara, né, mais algum recurso, isso vai ser julgado, então, pelo plenário do CREA, que daí estão todos os conselheiros que se reúnem, então, também, né, junto com as câmaras, né, depois da reunião de câmaras, ocorre a plenária do CREA, onde se julga esses casos que são... que a defesa é feita ao plenário. Certo. Então, as câmaras analisam os recursos interpostos pelos autuados e podem dar deferimento ou não ao pedido, e depois qualquer necessidade maior vai ao plenário para um julgamento, para uma votação sobre o andamento do processo e encaminhamento posterior do processo, né? E este ainda não é o último recurso, né? O último recurso ainda cabe ao CONFEA, né? O Conselho Federal da Engenharia e Agronomia, se o denunciado, né, o autuado, achar por direito, né, pode recorrer a essa esfera. E a última pena máxima imposta é feita pela Comissão de Ética, né? Que daí são... existem as faltas éticas, né? As faltas éticas. E que daí são processos separados, né? Que daí, conforme nosso manual, nosso código de ética, se algum profissional infringir este código, ele pode ir, então, a ser chamado pela comissão de ética, né, ser aberto um processo ético contra esse profissional, que vai para a Câmara de Ética, e lá então a Câmara, que é composta por um membro de cada uma dessas câmaras, né, a comissão de ética, né, é composta por um membro de cada uma das câmaras, faz o julgamento, né, o que pode resultar em censuras ao profissional. Nós tivemos aqui hoje uma apresentação sobre o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia na parte de fiscalização. Nós temos 23 inspetorias, 7 escritórios que fazem a fiscalização de todo o estado. São 60 fiscais, 60 carros, todos equipados, todos em condições de fazer esse acompanhamento das obras. O que você tiver de denúncia ou quiser esclarecimento, você pode se dirigir a uma dessas inspetorias, a uma dessas unidades do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no estado de Santa Catarina e fazer sua denúncia, seu pedido de esclarecimento, que o CREA estará lá sempre à disposição para fazer essa atividade. É importante, ficou demonstrado aqui pelo Felipe, a importância de se exigir sempre a presença de um engenheiro nas obras, nas reformas, quer nas obras civis, quer nas obras de instalações elétricas, quer nas obras de agronomia, de plantações, de cultivo, todas elas têm que ser exigida a presença de um fiscal, de um projetista, de um elemento da engenharia, para que lhe dê garantia e que você possa estar coberto por um técnico capacitado. Então, agradecemos a presença do Felipe no nosso programa. A ACE, a Associação Catarinense de Engenheiros, que neste ano completa 80 anos de fundação, buscando a valorização profissional, congregando, interagindo com os profissionais, representando os profissionais nos diversos eixos e nas diversas possibilidades aonde haja necessidade. Estimulamos o desenvolvimento técnico e científico através de promoções de cursos, palestras e eventos. Esse ano temos programado a realização do 2º Seminário Nacional de Redes de Energia para Condomínios, Redes Subterrâneas de Energia para Condomínios, a 8ª edição do Seminário de Modernas Técnicas Rodoviárias, que será realizado em novembro, e diversas outras palestras.
Você que está interessado em conhecer maiores detalhes sobre a Associação Catarinense de Engenheiros, entre no nosso site www.ace-sc.com.br e preencha sua ficha de adesão ao nosso quadro de associados. E venha conosco lutar pela valorização profissional e o combate ao exercício ilegal da profissão. Nosso muito boa noite, nosso muito obrigado ao Felipe. Obrigado, Celso. Até o próximo programa. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.